Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está no ar e hoje eu estou tendo a alegria de tomar um café com o Dr. Paulo Gonçalves, dermatologista. Um brinde à vida, Dr. Paulo. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado pelo convite. A alegria é nossa, Dr. Paulo. Bom, e o Dr. Paulo Gonçalves, dermatologista, como eu já disse, está aqui para a gente falar das chamadas doenças oportunistas, né, Dr. Paulo? Principalmente nesse momento de pandemia, onde a imunidade baixa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre quais são essas doenças mais comuns nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está vivendo. Na realidade, né, existem algumas doenças que já são próprias de determinadas pessoas, que podem ser desencadeadas exatamente por este momento de ansiedade, de depressão mesmo, as pessoas mesmo mais presas em casa, sem lazer, falta de perspectiva no futuro, e isso pode trazer alguma coisa que possa, através do emocional, desencadear estas doenças, ou dermatoses. A mais conhecida de todas elas é a psoríase. Então, a psoríase ela tem uma grande relação exatamente com o emocional. Então, nestes quadros assim de turbulências... Como este, né, doutor Exatamente. Então, o emocional, desta forma, ele serve exatamente como um gatilho psicossomático. E ainda existem outras doenças que, devido a esta alteração emocional, há uma certa queda do sistema imunológico, onde você pode desencadear essas doenças, vamos dizer assim, oportunistas, que estão esperando, estão guardadas dentro de você e elas ficam só aguardando o momento certo de aparecer. Bom, o senhor falou na questão da psoríase, né, doutor Paulo? Eu gostaria que o senhor especificasse melhor o que é essa doença, porque a gente sabe que tem outras, nós vamos falar aqui durante o programa, mas o que é a psoríase? Olha, a psoríase ela é uma doença milenar onde há uma inflamação. Antigamente se achava que aquela inflamação ela era uma inflamação da pele. Então, é uma doença inflamatória da pele. Hoje em dia, a gente já sabe que essa inflamação ela é sistêmica, ela é do organismo todo, podendo afetar principalmente, além da pele, as articulações, mas podem ter outras inflamações, até mesmo vasculares, aumentando o risco cardiovascular dos portadores desta psoríase. E não é contagiosa, há um preconceito muito grande, né, com Exatamente. as pessoas, porque deixam umas deformações bem evidenciadas na pele, não é? Então, é exatamente isso, né, uma coisa que mexe muito com o emocional do paciente, então termina sendo uma via de mão dupla. A psoríase mexe no emocional, o emocional, quando está alterado, piora a psoríase, e isso vai gerando uma bola de neve. E não tem cura, doutor Paulo, a psoríase? É uma doença que a gente fala exatamente que não tem cura, mas hoje em dia existem tratamentos de ponta, onde você pode ter remissão por vários anos. Eu tenho um paciente já há mais de 10 anos que não apresenta nenhuma lesão. Esqueceu de como foi antes. Ai, que maravilha. Agora, com esse momento que a gente está vivendo, como o senhor pontuou, de ansiedade, de falta de perspectiva, quem tem psoríase pode manifestar. Aí como é que controla, como é que resolve? Às vezes a gente fala assim que controlar o emocional é uma coisa fácil para quem está falando, né? Mas para quem está vivendo é muito difícil, principalmente quando envolve aí às vezes a perda de um ente querido ou mesmo a doença da pessoa, porque além do emocional aí já entra também o orgânico, onde isso também pode agravar os quadros de psoríase. Então, de uma forma geral, os pacientes que estão tratados, eles vêm preservando a remissão das lesões. Agora, os pacientes que estão sem tratamento,
estes pacientes, normalmente, eles têm alguma piora nesta época, né? Porque isso é uma coisa muito generalizada. A gente não pode só envolver, é uma pandemia. Então, é uma pandemia, mas o que é que isso traz de consequências? Tem outras consequências, Isso, né? principalmente consequências psicológicas, emocionais, que isso ninguém sabe até que ponto vai. E eu conversando aqui anteriormente com o Dr. Paulo Gonçalves, ele me dizia que, por conta dessa pandemia, aumentou muito o número de pessoas no consultório tendo herpes, principalmente a herpes zoster, que essa está bem ligada ao emocional também, Dr. Paulo? Nós temos que levar em consideração que o herpes é um conjunto de vírus. Os mais conhecidos são aqueles labiais, às vezes extralabial, que seria o 1 e o 2. E o herpes zoster, que é o varicela zoster, que é o herpes vírus tipo 3. É o cobreiro que a gente chamava popularmente? Isso. Cobreiro, então, assim, né? ainda é muito conhecido como cobreiro. O herpes zoster, quando você fala, é um cobreiro, a pessoa se assusta. O nome é feio, né? Exato. E assim, tem uma lenda antiga ainda de que o cobreiro, quando fechava de um lado para o outro, a pessoa morria. É mito isso? É mito e ao mesmo tempo pode até ser uma verdade, porque às vezes em pacientes muito imunossuprimidos, este vírus ele pode sair tanto pelo um lado como pelo outro e fechar. Mas isso é uma coisa muito rara, na prática mesmo, clínica, a gente não observa. Sim. Então, assim, é um mito que pode ter sido alguma verdade em algum momento, né? Então, nesse momento de pandemia, aumentou os casos mesmo de pessoas que manifestaram esse cobreiro, esse herpes zoster? Sim. Então, eu estava até vendo, só de junho para cá, eu acho que eu atendi uns 6 ou 7 pacientes. Que não é comum, né? E é muito mais difícil, né? Isso é uma coisa que você atende. Porque eu atendo muitas doenças. Então, a gente termina atendendo um grande número de pacientes, mas não em uma concentração tão intensa no mesmo período. Então, houve exatamente esse aumento do herpes zoster, e como eu vinha falando, ele é o vírus que é o mesmo vírus da varicela. Varicela é a catapora. Catapora. Então, quem já teve catapora não está imune contra a catapora. Mas o vírus ele fica latente no organismo. Latente aonde? Ele fica adormecido lado a lado da coluna vertebral, desde o pé da cabeça até a região do cóccix. E aí, por conta de alguma perda de imunidade ou por qualquer motivo, essa imunidade às vezes ela pode estar alterada por emocional, por doenças, preocupações, por alguma cirurgia, uso de algum medicamento. Então, é um conjunto de fatores. A gente não pode só elencar, é a pandemia. Então, nesta situação, o vírus ele acorda, vamos dizer assim, e vai sair em um nervo. Geralmente no rosto? Não. Né? Então ele vai ter o quê? Ele vai sair em um nervo. Sim. Aí você vai ter os nervos cranianos, vai ter os nervos torácicos, os nervos mais inferiores que podem descer para as pernas. Então, onde ele sai, ele vai causando uma inflamação em todo o trajeto daquele nervo. Meu Deus do céu. Então, os nervos na nossa coluna, eles estão lado a lado. Ele sai de um lado e vai inervar aquele determinado lado do corpo. É por isso que ele só sai por um lado. Entendi. Aí o que é pior? O pior porque às vezes é uma dor intensa que vem bem antes das lesões e não aparece nada. Então, normalmente o paciente já chega ao dermatologista já tendo passado em outro especialista. Achando que é outra coisa. Achando que é uma doença grave, é uma coisa terminal, porque realmente a dor é incapacitante. A gente chama uma dor lancinante. E desta forma, alguns dias depois, aparecem bolinhas, vesículas mesmo. Então, aí fica muito fácil de diagnosticar. Tá. Então, doutor Paulo, são muitas as dúvidas, eu tenho que ir para o intervalo, mas no próximo bloco eu gostaria que o senhor esclarecesse como é o tratamento desse herpes zoster, quem já teve catapora está livre dele, são muitas as dúvidas. Certo. A gente tira no próximo bloco, combinado? Tá. Viver Mais volta já.
Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Voltamos com o Viver Mais, conversando aqui com o dermatologista, Dr. Paulo Gonçalves, e a gente deixou lá no primeiro bloco, estávamos falando da questão do cobreiro, do herpes zoster, né, Isso. Dr. Paulo? O senhor falou que está ligado a quem teve catapora, então, pode ter, e quem não teve catapora não tem? Eu não entendi bem essa parte. Só tem o herpes zoster quem já teve a catapora. Ah, entendi. Agora acontece que às vezes essa catapora ela é tão leve que não deixa sintomas, não deixa Passa uma despercebida, expressão assim, né? clínica mesmo que possa se apresentar e a pessoa achar que teve a catapora, né? Entendi. Então, às vezes pode passar despercebido, outras vezes a pessoa tem quando é muito criança e não lembra nem a mãe falou, nem o pai. Então termina que às vezes pode passar despercebido. Mas o vírus é o mesmo da catapora. Certo. Aí o senhor estava falando essa dor, que é um dos sintomas, um dos indícios, uma dor insuportável. Isso. Então, sentiu essa dor em qualquer parte do corpo, já tem que procurar um dermatologista? Porque se procurar com muito tempo, as consequências podem ser graves. Porque assim, a gente tem que saber, levar em consideração para não criar um pânico, porque dor a gente sente a qualquer momento, qualquer pessoa sente alguma dor. Às vezes uma fadiga, você dorme por cima de um membro, de um braço, você acorda fadigado, você faz uma atividade física no dia anterior, acorda fadigado. Então não é qualquer dor. Então a gente tem que levar em consideração que seria uma dor de característica muito intensa. Mas em qual parte do corpo? Qualquer parte? Em qualquer parte. Certo. Certo? Tem Tá. que dar uma certa atenção. Tá. Então seria uma dor intensa que a gente fala que é lancinante. É como se realmente estivesse espetando a pele. Vou te dar um exemplo aqui, bem recente, de um paciente que acordou de madrugada com uma dor muito intensa ocular. Sem nenhuma outra manifestação. Este paciente, por que ele vai procurar um dermatologista? Não, ele vai nesse para o oftalmologista. momento? Vai procurar um oftalmologista. Até porque tem alguns casos de cobreiro do herpes zoster que ele pode acometer até a córnea. A pessoa pode ficar E cega? pode perder a visão. Jesus. Entendeu? Então, é muito importante que tenha esse acompanhamento multidisciplinar. O dermatologista é muito importante também, porque quanto mais rápido é dado esse diagnóstico, então melhor o tratamento, mais eficaz é o tratamento e mais se previne o que é o pior desta doença, que é a dor pós-herpética. Então, muitas vezes a doença, ela cura. Certo. E fica uma dor persistente. Depois de curar, Depois a pessoa de curado, fica sentindo essa dor, ela pode levar dias, pode levar meses ou pode levar até anos. Que informação importante e relevante, doutor Paulo, o senhor está passando aqui. E esse cobreiro, esse herpes zoster, também ele pode ser mais agravante em pessoas já com mais idade? Os idosos, eles podem manifestar, pode ter consequências mais graves? Nós sempre pensamos que essas doenças que aparecem com queda de imunidade, vêm mais em portadores de doenças crônicas, pessoas com mais idade. Mas, por incrível que pareça, hoje em dia a gente vem observando essas doenças acometendo jovens. Pessoas de qualquer idade podem ser 20 a 30 anos. Eu já tive casos já de paciente por volta de 26, 27 anos. Que bom, porque o pessoal sempre atribui esses males à velhice, Isso, e não é. Eu né? acho que é, em grande parte, pela própria cobrança da sociedade em todas as faixas etárias. Hoje você vê uma criança em idade pré-escolar até, já tem muita cobrança. O adulto jovem, o pós-adolescente, vamos dizer assim, ou até mesmo o adolescente,
ele às vezes tem muita cobrança em relação a um Enem, a alguma perspectiva de futuro. Aí as doenças oportunistas se a imunidade manifestam. dá uma suprimidazinha e essas doenças se aproveitam exatamente disso aí. Bom, nós falamos lá no primeiro bloco da questão da psoríase, que não é contagiosa, e a herpes zoster, que em alguns casos esteticamente é feio. Doutor Paulo, é contagiosa? O herpes zoster, ele é um vírus contagioso, mas você não transmite herpes zoster para outra pessoa. Você pode transmitir a catapora. Tá. Então, hoje a gente observa que, só fazendo aqui uma partezinha, que todas as crianças já são vacinadas, que faz parte essa vacina da catapora faz parte do esquema vacinal, mas ela não confere 100% de imunidade. Então a gente orienta, às vezes, quem tem crianças em casa e tudo, não precisa um isolamento absurdo, mas pelo menos assim não compartilhar talheres, copos, não ficar muito junto. Então, só naquele intervalo do tratamento, que seriam 7 dias. E observando que o herpes zoster, o cobreiro, não é transmissível de pessoa para pessoa. Isso é interessante o senhor falar. Bom, doutor Paulo, a gente está falando aqui das questões das doenças oportunistas por conta de imunidade baixa, de toda a situação que, independente de pandemia, como o senhor disse, elas se manifestam. E o que a gente percebe agora no momento dessa obrigação do uso de máscara, algumas pessoas estão se queixando também de irritação na pele por conta da máscara. É motivo de preocupação? Mas o senhor só vai responder no próximo bloco, porque o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, você já sabe, conversando hoje aqui com o Dr. Paulo Gonçalves, dermatologista, e a questão das máscaras. Muita gente se queixa de irritação. Esse também é um tipo de doença oportunista, essas irritações? Principalmente atrás da orelha, aqui onde a máscara fica. Vamos levar em consideração que existem algumas doenças já pré-existentes. Uma doença muito comum que está sendo agravada neste momento é uma doença chamada rosácea. Rosácea? O que é isso, doutor Paulo? A rosácea, ela que antigamente se chamava acne da mulher adulta. Então, para não explicar muito, não estender muito, são lesões que lembram uma acne em uma pessoa que muitas vezes já não tem mais idade de ter acne. E ela é agravada exatamente pelo emocional, pelo calor, pelo abafamento que a máscara pode fazer, pelo aumento desse estresse também. Então tem um lado emocional, mas um lado também físico, onde essa pessoa ela tem uma grande intolerância ao calor, a alimentos muito condimentados, termogênicos, apimentados. Então isso a gente também vem observando uma piora. A outra é a dermatite seborreica, que é um parente muito próximo da psoríase. Às vezes tem lesões que até lembram psoríase. Mas que não é. Que não é. Certo. São doenças totalmente diferentes. Mas as duas têm uma grande predisposição também com o emocional e também com esse abafamento que a máscara pode ocasionar. Então, o que é que a gente deve fazer para evitar essas manifestações, dessas irritações? Porque é obrigatório o uso da máscara. Saiu de casa, tem que usar a máscara, né? Então, assim, tem esse lado da máscara, não é? Use máscara. Não deixe de usar máscara por nada. Agora, o que é que você pode fazer? Você está em casa, no seu ambiente doméstico, não tem necessidade de estar usando máscara. Você vai só descer num prédio, não tem contato com pessoas, você pode usar aquelas máscaras cirúrgicas que são mais finas. Mais leves, né?
não é? Você tem uma capacidade melhor de ventilação, vamos dizer assim. Mas quem tem que trabalhar, Agora, passar o quem dia tem inteiro. que trabalhar, aí é um mal necessário. Então, o que é que você pode fazer? Quando chegar em casa, lavar bem o rosto, você pode usar alguma loção calmante para a pele. Então, aí você tem várias no mercado, nas farmácias mesmo, onde você pode fazer aquela higiene e depois você aplicar essa loção calmante, ou ainda mais caseiro, um chazinho de camomila gelado. Olha. Não, você pode até tomar se quiser, mas é para fazer a compressa no rosto. Atrás da orelha, né? Isso, Porque está porque irritando aí muito atrás da orelha. a pessoa vai dar uma acalmada na pele. Tem até um humorista, o Titela, que disse que o problema na orelha é porque o pessoal está economizando no elástico. O cearense, né? Tem a cabeça grande, né, Titela? Aliás, é muito interessante esse vídeo dele. Aliás, vamos dar uma olhada. Atenção, fabricante de máscara, você que fabrica essa porra aqui chamada máscara, não economize no elástico para as máscaras que vem pro Ceará. Não sei se você percebeu, a distância de uma orelha para outra do cearense é maior do que de todo mundo. Não economize, bote elástico suficiente, que a cabeça é grande e as orelhas ficam esticando, dói de sua porra. Mãos, muita gente também com irritação na mão. A minha estava escapelando, soltando uma pelezinha. Isso aí já é o ressecamento, né? Aqui, o álcool gel comprei até com hidratante, doutor Paulo, para amenizar. Termina dando uma amenizada, não é? Mas, de certa forma, o que é que nós queremos para combater o coronavírus? Exatamente tirar a oleosidade. Então, tem que usar produtos que tiram a oleosidade. Então, nós temos que usar o sabonete, nós temos que usar o detergente, nós temos que usar o álcool gel e outras substâncias adequadas, o próprio sabonete mesmo, para a higiene das mãos. Tá. Aí agora, essas o que é que nós irritações que estão poderíamos fazer acontecendo? em seguida? Você higienizou suas mãos, você descontaminou, você descolonizou do vírus. Aí você pode usar um hidratante reparador. Após aqui o álcool gel. Tanto após o álcool gel, ou então após principalmente as lavagens. Então, se você está em casa, evite mais usar o álcool gel, lave mais as mãos, mas se necessário. É como eu digo, se você está em ambientes onde você não tem um risco direto de Mas em casa, lavar com sabonete, com o detergente que eu lavo os pratos? O sabonete, né, a gente indica até alguns tipos de sabonetes, até mais infantis, que têm uma ação já um pouco hidratante, mas não tem essa necessidade. Você pode lavar com um sabonete comum e, em seguida, você enxuga suas mãos e passa um bom hidratante, de preferência até hidratante específico para as mãos. Tem pessoas que exatamente já têm essa alergia. Tem outras pessoas que já entram mais assim, vamos dizer assim, entre aspas, num toque. De certa forma, a gente tem que tirar bons exemplos disso aí, não é? Porque realmente a gente negligenciava muita coisa em relação à higiene. Então, próprios restaurantes, na nossa casa, às vezes. Então, a gente cometia muitos erros e coisas simples. De lavar uma fruta, né? Pessoas, às vezes, que ali no próprio supermercado já está comendo uma coisa, outra, né? Então, assim, isso vai trazer alguns ensinamentos para a gente que nós vamos aprender a viver melhor. Então, doutor Paulo, são atitudes primárias que a gente sabe e não costuma botar em prática. Com essa pandemia, pode ser que a gente aprenda. Né? Tem pessoas que pegam, limpam na roupa. Né? Eu tenho certeza que não vai ficar tudo, até porque hoje, em plena pandemia, a gente vê pessoas ainda cometendo os mesmos erros. Né? Usando a máscara no pescoço. Mas eu acho que as pessoas com mais consciência e tudo, essas pessoas vão mudar seus hábitos no dia a dia. Então, a gente às vezes tem que ver a coisa ruim, mas tirar bons ensinamentos disso aí. Potencializar o lado bom, né, doutor Paulo? E na própria dermatologia, nós temos aqui realmente dar muita atenção à nossa pele, porque a nossa pele é o principal órgão que está em contato com o vírus, né? Seguido, eu acho até a pele mais em contato do que o sistema respiratório.
Porque muitas vezes você da pele é que leva para o sistema respiratório, né? Sem dúvida. Então, muitos cuidados que nós temos que ter. Qualquer dúvida, você consultar um dermatologista para ele esclarecer o que pode e o que não pode e até mesmo corrigir algumas coisas que vêm acontecendo que possam estar desencadeando alguma lesão ou doença de pele. Nesse período, só para a gente concluir, eu acredito que psicólogos e dermatologistas são os profissionais que estão sendo mais buscados nesse momento. Falar em informação, doutor Paulo, como é que o senhor tem um Instagram lá da clínica? Como é que o nosso telespectador aqui do Viver Mais pode tirar alguma dúvida? Isso, nós temos um Instagram, que é institucional mesmo, da Clínica Peles, é o Peles DC, D de dado, C de casa, onde você pode estar enviando alguma mensagem, alguma sugestão, alguma curtida e visualizando algumas publicações, informações que a gente vem sempre colocando. Muito interessante, pois, doutor Paulo, o Viver Mais também está nas redes sociais. Você terminou de assistir aqui o programa, o Viver Mais, corre lá no YouTube, o programa já está disponível para você compartilhar com seus amigos e assistir novamente. Pode me seguir também no Instagram, Ian Gomes Jornalista, também estou no Facebook, porque a gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Doutor Paulo, quero agradecer a participação do senhor, com tantos dados importantes. Então está aqui um presente do muito obrigado. Três Corações, do Pedro Lima, para o senhor tomar um café aí enquanto atende os seus pacientes. Muito obrigado e também obrigado pelo convite. E em qualquer oportunidade nós poderemos estar aqui novamente. Claro, eu só não quero ir no seu consultório com nenhuma dessas doenças, viu, doutor Paulo? O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.